Olá, eu sou a professora Veridiana Torres, tudo bem? E o tema da aula de hoje vai para a turma do 9º ano. O tema será genética. Vamos falar sobre células somáticas e reprodutivas. Mas antes disso, você já pensou em quantas formas de vidas diferentes existem no mundo? Pensa aí um pouquinho. Desde os organismos microscópicos até os maiores mamíferos, cada ser vivo tem características próprias sugeridas ao longo da sua evolução. Observe essa imagem que eu coloquei aí. Vamos sempre trabalhar com imagens, pessoal. Observe esse orangotango. Ele aprendeu a usar uma folha como ferramenta para se abrigar na chuva? Será que teve alguma intervenção humana? O que difere de outros animais que não são capazes de usar essas ferramentas, hein? Vocês saberiam responder? Será que essas habilidades e características podem ser passadas de uma geração para outra? Como essas características, pessoal, são selecionadas, são transmitidas ao longo da geração? Você sabe? Você já se olhou no espelho? Você se parece com quem? Com seu pai, com sua mãe, a cor dos seus olhos? Eu acho que eu tenho os olhos do meu pai. E aí? Vamos iniciar nossas aulas discutindo algumas noções básicas a respeito da hereditariedade e da evolução dos seres vivos do planeta Terra. Aprendemos também, pessoal, a importância de se conhecer e se preservar uma enorme diversidade da vida. Mas, primeiramente, vocês precisam conhecer o que são células somáticas. Vamos lá? E aí, vocês já imaginam o que são células somáticas? Pessoal, o nosso corpo ele é formado por um grande número de células que podem ser constituintes do nosso corpo. Elas são chamadas de somáticas. Lembra aí desse número? Nome, somáticas. Soma é igual a corpo. É o caso das células da nossa pele, dos olhos, dos rins, do estômago e dos demais órgãos. Eu coloquei até uma imagem aí para vocês verem que o corpo humano, como possui vários órgãos, existem vários tipos de célula. Para a reprodução, no entanto, formam-se células especiais nas gônadas, chamadas os gametas. Nós vamos aprender sobre isso. O ovócito, que fica nas mulheres, e o espermatozoide, que também fica no homem, tá bom? E eu coloquei uma imagem aí de um processo de fecundação. E na fecundação, um ovocito, ele é um espermatozoide que se une e dão origem a uma célula chamada zigoto. Já pensou? Todos nós somos chamados de zigoto antes de criar a nossa personalidade, né? Até se tornar um ser humano. E esta sofre divisões celulares, originando-se um indivíduo completo. Vamos analisar então como se formam as células somáticas do corpo e como se formam esses gametas. Vamos lá? Olha aqui, gente. Todas as células do corpo humano, elas têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembre-se aí, todas as células têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Célula animal, tá bom? Com exceção das células vermelhas de sangue que não tem núcleo. Aí eu coloquei aí uma figura, coloquei aqui em cima, né? Aqui do lado, nem sei mais aonde. Onde essa figura são de hemácias. E essas hemácias, pessoal, elas apresentam o formato de um disco bicôncavo. Elas não possuem núcleo quando maduras e também não apresentam mitocôndrias. E aí vocês mais na frente vão procurar compreender melhor. No núcleo das células encontram-se cromossomos, que são estruturas filamentosas, que participam dos processos de divisão celular e da transmissão das características hereditárias. Cada cromossomo, pessoal, é formado por uma longa molécula de DNA associada às proteínas. E coloquei aqui embaixo, né, a figurinha aqui, ó, de uma fita de DNA. E aí, mais na frente, a gente vai entender como é que surgiu esse nome, essa história.
E nas células somáticas, os cromossomos ocorrem aos pares. Cada par, pessoal, é composto por cromossomos semelhantes que apresentam genes para a mesma característica. Lembra quando eu perguntei lá no início se vocês pareciam com alguém? Então, os cromossomos de cada par são chamados de homólogos. Na molécula de DNA, olha esse nome aí de novo, existem trechos que contêm informações hereditárias que são passadas de pais para filhos. Esses trechos são genes e cada cromossomo existe muitos, mas muitos genes. E aí, gente, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco de história. A história do DNA. Um pouco de história para vocês. Vocês sabem quem foi Rosalind Franklin? A química que descobriu a importante estrutura do DNA? Não? Pois vamos lá. Rosalind Franklin, para mim, foi uma heroína injustiçada do DNA. Gente, a descoberta da estrutura do DNA foi uma das vitórias científicas mais importantes do século. Na verdade, da humanidade. Hoje a famosa dupla hélice é quase sinônimo de Watson e Crick. Vejamos, dois cientistas que ganharam o prêmio Nobel por descobri-la, mas há um outro nome por trás disso, que eu acabei de falar, Rosalind Franklin. Deve ter ouvido, alguém aí de vocês, devem ter ouvido que seus dados se embasaram à brilhante ideia de Watson e Crick, ou que ela era uma cientista briguenta, que se vestia casualmente, mas não é bem assim não. Que é, na verdade, na forma de Watson, que escreveu no livro A Dupla Hélice. Mas, como um dia sempre a verdade aparece, graças aos biógrafos Franklin, ele começou a investigar a vida dela, entrevistaram muitas pessoas e sabe que se hoje está longe de ser a verdade. Sabe por quê? E que suas contribuições científicas têm sido tremendamente desprezadas. Vamos ouvir a verdadeira história? Olha só, Rosalind Franklin, ela nasceu em Londres em 1920. Ela queria ser uma cientista desde quando era adolescente. E o que não era muito comum e fácil naquela época, gente. Uma menina, uma mulher ser cientista, se fosse hoje, né? Mas naquela época já era um pouco difícil para ser aceita no mundo das ciências. Mas ela se destacou nas aulas de ciências, mesmo assim ela não desistiu, ela ganhou uma bolsa de estudos, né, para Cambridge, uma escola, uma universidade, para estudar química, onde ela obteve o seu doutorado e mais tarde ela conduziu uma pesquisa sobre a estrutura do carvão. Olha como ela era inteligente. E se aprimorou com as máscaras de gás para os britânicos durante a Segunda Guerra. Gostei dela. Já em 1951, gente, ela se juntou com o King's College, lá um colégio lá, para usar técnicas de raio-x para estudar essa estrutura do DNA que eu estava falando. Mas, na época, um dos tópicos mais palpitantes da ciência, Franklin modernizou o laboratório, né, de raio-x. Quando eu falo Franklin, é porque eles utilizam muito o sobrenome da pessoa. Já era uma forma de discriminar o nome da mulher, sabia? Usar mais a questão do sobrenome. E aí, Rosalind Franklin, né, ela modernizou esse laboratório dela de raio-x e foi trabalhar irradiando raio-x de alta energia em minúsculos cristais hidratando o DNA. E aí a cultura acadêmica na época não era muito amistosa com as mulheres. Sempre os homens estavam sempre de um lado pesquisando. Quando ela aparecia, se sentia isolada pelos colegas. Mas ela bateu de frente com Maurice Wilkes e foi lá no laboratório que ele achava que ela era um simples assistente. Cara, ela era uma química, ela era altamente inteligente. Eles não se tocaram com aquela mulher maravilhosa.
E aí, gente, Rosalind Franklin, né, continuou trabalhando. Em 1952, ela obteve a Foto 51, foi o nome que ela deu, Foto 51. Só para conseguir essa imagem gastava-se 100 horas, vocês não têm noção. Os cálculos necessários para analisar levariam um ano. Enquanto isso, o biólogo americano Watson e o físico Francis Crick, né, também estavam trabalhando para descobrir a estrutura do DNA. E aí, sem o conhecimento de Rosalind Franklin, o cara foi lá no laboratório, o INCS, né, pegou a foto 51 e a mostrou para o Watson e Crick. E aí, em vez de calcular a posição exata de todos os átomos, eles fizeram uma rápida análise dos dados de Franklin e usaram para construir algumas possíveis estruturas. E acabaram chegando na forma correta. Mas não da forma correta que eu considero, né? Porque se eles quisessem trabalhar, eles poderiam ir lá e falar: e aí, Franklin, o Rosalind Franklin, o que você está fazendo? Mas não se unia com ela, o que é que aconteceu, né? Foi lá pegar a ideia dela. E aí, o DNA feito, né? Ele é feito com duas fitas helicoidais e uma oposta à outra. E aí, gente, com o eixo central, como se fossem uns degraus, uma escada. Mais na frente a gente vai entender como é que se explica isso aí, tá bom? Estou contando a história de Rosalind. Então, Watson e Crick, eles publicaram o seu modelo em abril de 1953. Enquanto isso, Rosalind tinha terminado seus cálculos, pelejando lá sozinha com a ideia dela, né? Chegando na mesma conclusão. E sabe o que aconteceu? Ela submeteu o seu trabalho. É assim que os cientistas fazem. Começam a pesquisar, levantam dados e depois publica. E aí a revista publicou os trabalhos juntos. Só que colocou o de Rosalind Franklin por último. Publicou primeiro do Watson, não é isso? E depois publicou de Rosalind. Como se Rosalind tivesse pensado primeiro depois deles, se embasou no trabalho deles. Mas não foi isso que aconteceu. Segundo artigos que estão falando aí, vocês podem pesquisar, que eu estou falando é verdade. Mas aí, a revista publicou, né, como eu falei, fazendo com parecer que seus experimentos, né, só confirmavam a descoberta de Watson e Crick. Então, em vez de tê-los inspirados, né, mas Rosalind, ela já tinha parado de trabalhar com DNA, ela era muito inteligente, procurou fazer mais coisas. Só que, gente, quem trabalha com raio-x tem que ter muito cuidado. Ela morreu, ela faleceu com câncer em 1958, ela tinha 38 anos. E sem nunca ter descoberto que Watson e Crick tinham visto as fotos dela. Poxa vida, né? Muito chato. E aí, Watson, Crick e Wilkes, eles ganharam Prêmio Nobel em 1962. Então, assim, por esse trabalho de DNA. E, pessoal, eu estou tentando ser bem rápida, tá bom? Tá terminando. E aí, sempre que se diz que Franklin, como as literaturas falam, né, não falam Rosalind Franklin, teria sido reconhecida como uma Nobel que ela fosse dado postumamente, né? Depois que a pessoa morre, aí vão fazer uma homenagem. De que adianta? Era para ter sido reconhecida naquela época, né? De fato, é possível, né, que ela pudesse ter ganhado 2 vezes o Nobel. O seu trabalho sobre estrutura de vírus levou a uma Nobel para um colega de 1982. Vixe, nossa, esse ano aqui é show. Então já era hora de contar a história de uma mulher corajosa que combateu o sexismo na ciência, de uma mulher que revolucionou a história, não é isso? Porque as mulheres, elas realmente têm muitas capacidades, né? Então, cujo trabalho revolucionou a medicina, a biologia, a agricultura, tudo que ela tem feito hoje facilitou a vida de bastante biólogos, não é isso? Então, é hora de homenagear, né, Rosalind Franklin. Muito bem!
Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da história, tá bom? Eu tentei, assim, ser a melhor possível para vocês. E, assim, como a gente está iniciando o ano, está iniciando a disciplina, é importante a gente começar devagar. Então, vocês só precisam saber o que são células somáticas, né? Isso, reprodutoras. Vamos entender como funciona e na próxima aula a gente dá continuidade ao conteúdo. Dá um like aí se gostou e valeu! Palmas para as mulheres! Esse vídeo aqui são para as mulheres maravilhosas que fazem sucesso no mundo.